Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy estamos de nuevo comenzando un ciclo de entrevistas maravillosas con gente espectacular, comenzando un marzo de 2020 con mucha energía, con muchas ganas para hacer que nuestro voleibol querido nos aporte alegría y energía para seguir en este mundo que está convulsionado. Hoy tengo una alegría enorme de estar con un jugador, una persona espectacular de este querido Brasil, de este voleibol tan inspirador que a todos siempre nos ha motivado a ser mejores. Alguien que ganó Juegos Olímpicos, alguien que ganó todo lo que ha podido ganar y hoy día sigue también haciendo su aporte a la comunidad y con su enorme experiencia como deportista y como persona en su país. Me refiero a Paulo da Silva, Paulao. ¿Cómo estás, Paulao? Mucho gusto. Muito obrigado pelo convite. Falar de voleibol com essa comunidade maravilhosa que é o voleibol mundial hoje me deixa muito feliz. Então, estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho desse aprendizado todo que tive dentro das quadras e fora delas também. E é um prazer muito grande, Alfredo. Muito obrigado pelo convite. Fantástico, Paulao. Mira, quería comenzar, como generalmente comienzo estas entrevistas, preguntándote cuándo y por qué partiste jugando voleibol. Todos sabemos que en Brasil el fútbol es un deporte muy importante, el básquet, pero ¿por qué comenzaste tú a jugar voleibol? ¿Dónde y cuándo? Bom, como quase todos, isso aconteceu na escola. E eu era pivô de handball. E o professor, então, me fez um convite para jogar vôlei, porque ele não tinha reservas na equipe. Eu já era um pouquinho mais alto, né, que os outros meninos da escola, com 14 anos. A grande motivação de aceitar o convite foi que eu não ganharia falta na escola, naqueles 2 dias que a gente iria jogar voleibol. E eu prontamente aceitei, porque o que a gente não queria na época era estar dentro de uma sala de aula, a gente queria praticar esporte. E aceitei o convite para jogar vôlei. Eu era o 7º jogador, não tinha outros jogadores, eram só 7 jogadores. E aí, nesse campeonato, o menino machucou a mão, não tinha outro reserva, e eu entrei. E a partir dali, então, joguei bem, me viram jogar, me fizeram um convite para jogar, porque eu morava no Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, numa cidade chamada Gravataí, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do estado. Sim. E só existia clubes grandes em Porto Alegre. Então, Gravataí e Porto Alegre era de ônibus, demorava quase 2 horas parando, e tinha 3 cidades no meio. E aceitei o convite, comecei a treinar nessa Sojipa, um clube bem tradicional, um clube, inclusive, que começou Marcos Vinícius, Renan, Paulo Roese, Jorge Edson, Janelso, tantos outros atletas, com o nosso professor João Batista, que foi o mesmo que me iniciou. Então, foi esse meu início, assim, muito por acaso, né? Não gostando do voleibol muito, mas foi a oportunidade que aconteceu e nunca mais, então, parei de jogar voleibol. Genial, genial. ¿Y cómo fue para ti este crecimiento tuyo en el voleibol que finalmente te hizo jugar en la selección nacional a altísimo nivel? ¿Cómo fue para ti partir de colegio a nuevamente llegar a los mejores equipos del mundo? Sim, foi aos poucos, foi a evolução, mas o legal é que quando eu fui jogar numa equipe onde eu apareci para o Brasil, num campeonato brasileiro, onde eu fui jogar pela primeira vez contra Xandó, Bernard, William, aquela geração que deu um brilho muito especial e conhecimento para o voleibol mundial. E eu encontrei esses caras jogando contra eles, né? E foi uma maravilha, porque até então nunca tinha tido essa oportunidade. E nesse campeonato, então, eu fui destaque como considerado, né, nesse campeonato o melhor bloqueio e um dos melhores atacantes do campeonato. E na época fui convocado então pelo José Carlos Brunoro, que era o técnico da seleção, técnico da Pirelli na época. Sim. E a partir dali então a minha carreira começou dentro da seleção.
E o mais legal é que a primeira convocação que houve em São Paulo, quando eu cheguei no hotel, muito entusiasmado, motivado pela primeira vez numa seleção brasileira, numa geração que já era vitoriosa, eu fiquei no quarto com o Bernard. E o legal é que quando eu não sabia, quando bateram na porta, eu estava no quarto já sozinho, eu cheguei um dos primeiros a chegar na seleção, no quarto no hotel fui eu, muito ansioso com tudo isso. Aí bateram na porta, quando eu abri era o Bernard. E ele falou assim: vou ficar contigo no quarto. Eu falei: caraca, meu, Bernard no quarto comigo, né? Sim. E quando eu sentei na cama, eu já entreguei para ele o controle remoto de televisão e falei: fica contigo, fica com o senhor, né? Porque ele, que senhor, cara, nós somos parceiros de seleção, para com isso, não sei o quê. Então, o respeito era muito grande por um cara que já era fenomenal. Então, a minha carreira começou nesse processo assim muito muito legal, com um grupo muito forte, né, na geração muito forte. E a partir dali então fomos conquistando, né, posições, lugares, né, titularidade, até então começar toda a geração, né? Fui na Olimpíada de Seul em 88 com essa geração ainda, onde disputamos o bronze com a Argentina e foi um 3-2, né? Foi o primeiro jogo assim que eu saí jogando como titular. Aí já era o Bebeto de Freitas, o técnico, né? E a partir de 89, então, teve toda a reformulação na seleção, onde entrou a geração de ouro, né? Que foi, então, começou toda a carreira, todo o percurso ali de grandes vitórias, grandes desafios, a melhor conquista foi Barcelona 92, um título inédito e maravilhoso até hoje. Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y con mucha admiración todo el proceso que vivió Brasil. Tuve la suerte de conversar con Bruno Oro, con Bernard, con William, que pronto voy a publicar, de los 70, que se trabajaba un voleibol muy especial, cuando se empezó a trabajar fuerte y se creó esta famosa, o se generó la generación de plata, que fue una generación que obviamente inspiró a muchísimos, al mundo, con un nuevo voleibol, un voleibol rápido, alegre, explosivo. Claro, y tú tuviste, como mencionaba, la oportunidad de jugar con estos jugadores que venían explotando el voleibol en Brasil, en el mundo, y entraste a una etapa también muy interesante de esta nueva generación, la generación de oro. ¿Y cómo fue para ti también, como alguien joven, jugar con estas mega estrellas que eran de otra época? Porque, claro, la gente hoy día ve el líbero como algo natural, pero en tu época y mi época no había líbero, y tú jugabas generalmente al medio, eras un bloqueador central, y atrás también recibías, defendías. ¿Cómo era para ti el jugar en una época distinta a la de hoy, con estas mega estrellas y ser como también un nexo entre ambas generaciones? ¿Cómo fue para ti esa experiencia personal? Alfredo, primeiro, muita sorte de ter pego dois técnicos muito importantes. Tanto o Brunoro, que foi o técnico que me deu a oportunidade de entrar na seleção, e logo em seguida conheci o Bebeto de Freitas, já conhecia o Bebeto de Freitas, e o Jorge Barros. Esses dois técnicos mudaram a minha vida com a visão de treinador, né? De treinar, porque eram técnicos muito rígidos, e investiram muito na molecada, que era Carlão, Maurício, Pampa, Luiz Alexandre, eu e outros atletas que estavam chegando naquela geração, que já era uma geração de referência, que eles tinham criado, inclusive. O Bebeto tinha criado todo aquele processo, né, de velocidade de jogo, alternância de jogadas e tudo mais, velocidade de jogadas de meio. E eu tive a sorte de pegar esse grande treinador, que foi o Bebeto de Freitas, um amigo querido. Inclusive ele foi um dos grandes responsáveis de conseguir uma equipe para mim, quando eu saí do Rio Grande do Sul e em direção ao mercado nacional. Ele que me indicou para uma equipe em Santa Catarina, né? Na época, a minha família não tinha nem telefone em casa, e chegou um recado de um amigo que era conhecido. Então, foi muito bacana. Eu tenho um carinho muito grande por essa história, porque mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida. E o Bebeto, então, com o Jorjão, me deu essa técnica e essa agressividade de querer ser algo a mais no meio, porque era muito competitivo. Sim. Central eram muito grandes, muito fortes, né? Rússia, Itália,
Polônia, Cuba, né? Muito fortes. E o Brasil sempre apanhava muito em relação a bolas de meio. Então, o Bebeto e o Jejão começaram a investir em atletas de meio mais altos, mais fortes, né? Não que eu seja forte demais, até eu era dos mais magrinhos, mas começaram a ter mais velocidades, né? E o Brasil sempre teve uma escola de levantadores muito bom. Sim. E começou, então, a fazer esse trabalho todo em função de postura de bloqueio, velocidade de meio. E eu acredito muito isso no Jorjão e no Bebeto. Depois tive a sorte de pegar um Zé Roberto Guimarães e o Marcão, que foram a preparação a partir de 91 para a Olimpíada de Barcelona. Né? Passei por outros técnicos, que, claro, a gente vai pegando sempre um pouquinho de cada técnico e vai aprendendo muito. Josenildo, o Ang Vanson, já falecido, sim, né? Sim. Mas também trabalhou muito com o emocional, trabalhava muito com a parte psicológica de uma equipe. Então, eu fui pegando e gostando muitas coisas disso. Mas, claro que o meu crescimento foi muito grande com aquela geração de 92, que essa, sim, eu acho que mostrou uma velocidade de jogo, de contra-ataque, ataque e contra-ataque diversificada, que com defesas maravilhosas, um time que defendeu muito, né? Eu particularmente, recebi o maior elogio de todos até hoje, que foi em Barcelona, quando o Bebeto de Freitas desceu da arquibancada, onde ele era comentarista de uma televisão, e me chamou na arquibancada, e eu fui até ele, porque era uma lenda, uma referência sempre, e ele me abraçou e falou assim: hoje você é um jogador de voleibol, porque você está defendendo, você está jogando o fundo que estava faltando para você. E aquilo me emocionou muito, me deixou muito marcado aquilo, né, com o elogio que o Bebeto de Freitas me fez naquela época. Então, eu acho que o meu crescimento veio com esses dois caras, né, Bebeto de Freitas e Roberto Guimarães, não esquecendo todos que passaram na minha vida, mas e isso deu o parâmetro, né, para aquela geração do time titular, que era Marcelo Negrão, Maurício, né, eu e o Carlão pelos centrais ali, e Tandy e Giovanni, né, fazerem a história que o voleibol fez, né, dentro mudou a leitura do voleibol a partir de 92, com aquele potencial de ataque todo que nós fizemos. Es muy cierto lo que tú dices, es muy cierto, porque la generación de plata era rapidísima, el ataque era imposible de recibir, pero el bloqueo, como dices tú, estaba un poco menos potente que la defensa, todo el saque, viaje, se notaba la diferencia. Y muy interesante lo que tú comentas, que Bebeto y todo el equipo técnico empezaron a trabajar en grandes bloqueadores. Tú, Carlao, Luis Alexandre, Leao, toda esta gente que cambió un poco el esquema del bloqueo de Brasil. Y que, como tú muy bien dices también, el equipo de Barcelona fue otro nivel. Yo tengo, cuando comencé con mi fanpage, publiqué una vez mis 3 equipos favoritos. Está el equipo norteamericano, con Karch, con todos los grandes jugadores. Está el equipo soviético, con Sabin, Moliboga. Y está para mí el equipo de Brasil de Barcelona. Son mi equipo favorito para mí, de toda la historia. Y lo que me gustaba a mí del equipo de Brasil, de tu equipo, era que un equipo que cualquiera podía atacar cualquier pelota, rápida, alta, atrás pipe, bloqueo, tú estabas en 2, en 3. Me gustaba lo versátil y flexible que era, porque generalmente hoy día el bloqueador del medio bloquea el medio, el atacante bloquea en 4. Ustedes tenían esa riqueza y esa alegría, yo lo encontraba maravilloso. Y bueno, y gracias a eso ustedes hicieron un campeonato increíble, jugaron contra equipos potentes, Cuba, Holanda, los rusos, era un nivel altísimo, pero ustedes aún así lograron ganar una medalla de oro, una final maravillosa. Importante, né, Alfredo? É importante que Barcelona estavam todos, né? Não teve teve boicote, não teve problema com ninguém, todos estavam. Lo mejor, sim. Então não teve desculpa, e inclusive havia uma brincadeira que falavam: sorte do Brasil que não jogou contra a Itália. Eu falei: sorte do Brasil ou sorte da Itália? Porque o jeito que nós estávamos jogando, o jeito que a gente estava jogando, não tinha como perder para ninguém, né? Impressionante a maneira que o Brasil jogou a Barcelona. Então o pessoal começou a ficar assustado, inclusive, da onde tiraram
aonde tiraram tanto voleibol se há 2 meses atrás, 3 meses atrás, não ficaram nem qualificados para a Liga Mundial, né? Então, foi impressionante como deu esa liga na Olimpíada. Sí. Oye, y tú, bueno, tú jugabas al medio, eras un bloqueador extraordinario y recibiste varias veces premio al mejor bloqueo. Y eso también cambió esa concepción histórica que Brasil, el bloqueo no era bueno. En cambio, contigo y tu equipo, obviamente, el bloqueo de Brasil tomó una importancia muy relevante. Y como tú eras, como contabas recién, que Bebeto te dijo que tú también defendías, también recibías, lo que hoy día no se da. Hoy día los grandes bloqueadores atrás salen por el líbero. A mí, en el personal, me gusta mucho ese voleibol de nuestra época, de los 90, los 80. ¿Cómo fue para ti jugar en esse equipo tan increíble? ¿Y cómo fue la preparación de ustedes para los Juegos Olímpicos? Alfredo, nós tínhamos muita dificuldade contra jogos rápidos e exemplo como o Japão, Coreia, o jogo asiático e principalmente com levantadores rápidos, como o Diago e os centrais cubanos. Sim. Então, nós tínhamos muita dificuldade com isso. E foi feito, então, um treinamento de melhoria de técnica de bloqueio, onde, no meu ponto de vista, mudou muito a postura do Brasil em relação à defesa e contra-ataque, porque a postura de bloqueio, de amortecimento que o Brasil adotou em treinamento e tática de jogo, melhorou nosso padrão de jogo, né? Porque antes cada um cuidava de uma área, meio, saída e entrada, Sim. e a partir dali da mudança, os ponteiros começaram, fora o Maurício, começaram a apoiar e ajudar mais as bolas rápidas. E isso deu uma facilidade de jogar contra Cuba, no caso, que tinha uma bola de meio muito rápida, porque o Diago era, do meu ponto de vista, um dos melhores levantadores do mundo, né? Porque eu, como central, a gente sabe a dificuldade que é marcar um levantador bom, inteligente. E ele fazia muito bem isso, né? Então, com a nova postura de bloqueio, de ficar com o braço elevado e fazer o amortecimento e muitas vezes pegar também a bola de meio, o Brasil deu um salto de qualidade muito grande em contra-ataque, defesa e contra-ataque. Sim. E eu acredito que essa postura de bloqueio foi o diferencial para nós termos esse crescimento tão grande, né? E aí, claro, pegamos um Bebeto e um Zé Roberto Guimarães, que gostam muito de ataque, e treinamos muito esse contra-ataque, muito, mas exaustivamente. Amortecimento, contra-ataque e ataque. E aí foi criando, né, várias ferramentas. Você falou uma coisa interessante, que o único meio de raiz de Barcelona era a minha posição. Exato. E eu comecei a treinar bola do fundo, porque todo mundo atacava do fundo. Sim. Né? E eu comecei a treinar também bola do fundo. Um dia o Zé Roberto falou, não, tu não vai treinar. Eu falei, pô, tá todo mundo atacando. Não, tu não vai treinar. Tu vai ficar, alguém tem que ficar no fundo para pegar essa bola. Como não tinha líbero, alguém tinha que fazer a cobertura. E, teoricamente, o meu ataque não era tão potente, tão forte quanto os outros, que não tem como você brigar com Marcelo Negrão, Carlão, Giovanni e Tandy. Então, eu tive que ficar na cobertura para esses atletas, né? E foi onde... Então, eu me especializei no fundo de quadra e acredito, né, pelos números que eu acolhi, foram números importantes de defesa e de cobertura. Então, a gente foi aperfeiçoando, e hoje, a gente estava discutindo outro dia, Alfredo, sobre as técnicas de defesa e ataque, de bloqueio e ataque, e, no meu ponto de vista, o voleibol está muito rápido e muito forte hoje. Sim, sim. Mas não muito técnico. Os técnicos estão deixando de treinar fundamentos básicos, né? Sim. Eu acho que isso peca muito o voleibol. Acho que nós temos que rever alguns detalhes, porque as equipes que estão sendo campeãs, a exemplo do Brasil, né, os grandes atacantes brasileiros não são grandes, não são gigantes. A exemplo de Itália, Rússia, Polônia, né, jogadores com 2,10 metros, 2,12 metros. Nós continuamos com jogadores de 1,98 m, 95 m, Claro. e excelentes atacantes e passadores e defensores. Eu acho que ou a gente levanta a rede ou muda um pouquinho a regra para melhorar, continuar isso. Mas, com certeza, eu acredito que o voleibol mudou o parâmetro de bloqueio e defesa com essa escola que nós vemos treinando, né, nesse processo aí de alguns anos na escola de Bebeto de Freitas e Zé Roberto Guimarães.
Es muy cierto, muy, muy cierto. Oye, Paulao, ¿y cómo fue para ti jugar una final contra un equipo tan alto como el holandés, que eran muy altos, y también mirando hoy día un equipo muy rápido, porque jugaban dobles tiempos, tenían a Zwerber, que era un pegador extraordinario, Henk ten Held, y un armador muy bajito, que era Sellinger. Pero ustedes jugaron de una forma que Mauricio, me imagino, tácticamente buscaba a Giovanni Otande que pegara por encima del armador, y ustedes bloqueando a un equipo altísimo y muy, muy potente. ¿Cómo fue para ti esa final y para el grupo? Alfredo, duas equipes sempre me chamaram muito a atenção na Olimpíada de Barcelona. Uhum. Os Estados Unidos, USA, pela tática de jogo que eles implantam. A tática de jogo dos americanos ela é constante. Sim. Eles começam a jogar, eles mudam muito pouco, e é difícil jogar com uma equipe que tem disciplina tática, né? Os americanos nunca tiveram assim grandes, espetaculares jogadores, mas uma força tática muito grande, né? Então é muito difícil você jogar contra com essa linha de trabalho. E eu sou muito fã do voleibol americano pela técnica, pela tática que eles usam, né? E claro, os holandeses, pelo tamanho dos holandeses. A gente olhava para cima todos. Eu tenho 2,1 metros de altura, e o Van der Horst, o Benny, todos eram 2,9 metros, 10, 11, 12, 14 de altura, 2 e poucos de altura, né? E a solução foi jogar cada vez mais rápido, né? E nunca fazer bola de meio na frente do bloqueador. Sempre fazendo bolas abertas, ou tempo atrás, ou bola esquerda, ou chute no meio, sempre fazendo o central se mexer o máximo possível. E o Maurício, com muita facilidade, fez esse jogo contra a corrida o tempo inteiro, né? E as facilidades foram grandes, acontecendo, o saque entrou, né? O bloqueio continuou amortecendo muito, então não tivemos a dificuldade que imaginávamos ter em relação ao que eles falavam, né? Que não perdiam 2 vezes para a mesma equipe, e foi uma lástima uma derrota só e não aconteceria de novo. Então, e tudo isso motivou muito mais a gente, né? E claro, na final olímpica ninguém dorme, né? Ninguém fica tranquilo na final olímpica, sabendo que o país está acordado, o país está vibrando por você, famílias, amigos, pessoas queridas e tudo mais. Então, para nós era um orgulho muito grande subir ao pódio nacional e cantar o hino do país, o hino nacional. Era muito importante para nós, na época que o Brasil vivia, inclusive, né, uma dificuldade muito grande. Então, acho que tudo foi um momento perfeito para a gente fazer a história do voleibol e mudar nossas vidas completamente. Sí, yo tuve la suerte de ver ese partido en Chile, porque lo transmitieron. En Chile dan muy poco voleibol, y justo ese partido lo dieron un domingo a la hora de almuerzo. Yo estaba almorzando y viendo el partido. Fue increíble, increíble, porque además yo ubicaba a los jugadores, Carlao en Italia, en un mundial juvenil, y fue como, ¡oye, qué maravilla! Y como dices tú, la emoción, porque uno como deportista, obviamente usted a otro nivel, debe ser increíble estar en el podio escuchando tu himno con la medalla de oro, colgando, debe ser otro nivel, que poca gente no entiende, o muchos entendemos lo que significa como emoción. ¿Cómo cambió para ti tu vida personal y como deportista después de los Juegos Olímpicos? ¿Qué pasó contigo después de esse triunfo enorme? Alfredo, quando chegamos no Brasil, ninguém imaginava o que era ser um campeão olímpico, nunca tínhamos visto isso, né? É a primeira vez, e foi emocionante. A minha cidade, Gravataí, Porto Alegre, desfile de carro de bombeiro, televisões, rádios, quer dizer, foi uma coisa, mudou completamente a vida da família, nem foi só minha, a família inteira mudou tudo. Uma coisa assim, quase que doentia, todo mundo correndo atrás de nós, querendo encostar, abraçar, né, pegar um autógrafo, uma foto. Então foi uma mudança de vida completamente. Até hoje eu faço muitas palestras, né, pelo Brasil e fora do Brasil também, e as pessoas se emocionam até hoje. São quase 30 anos de uma conquista. E as pessoas continuam se emocionando, porque foi muito marcante a maneira que o voleibol brasileiro, na nossa época, em 92, ganhou.
né, de uma maneira invicta, de uma maneira feliz, alegre. Tu via o semblante do sorriso, o semblante da alegria de vencer e falar do nosso país, né? E isso acho que foi o grande trunfo que nós tivemos. E hoje eu trabalho com voleibol aqui no Brasil, e até hoje os pais continuam me procurando aqui, falando sobre cada jogo, cada detalhe que foi marcante para a família, né? Todo mundo acordou cedo aqui no Brasil, pelo fuso horário, 8 horas da manhã, né? Para torcer para o Brasil, para torcer pelo voleibol. Todo mundo parou o Brasil realmente para essa medalha. Então, a minha vida hoje é toda em função do voleibol. Meus filhos jogam voleibol, minha esposa trabalha com voleibol também. Então, tudo voleibol Sí. no coração, na veia, no coração, no sangue, o tempo inteiro. Maravilloso. Oye, bueno, yo te comentaba fuera de cámara que vi tu sitio, que también lo voy a compartir después en mi publicación, que es paulaoduvoley.com.br de Brasil, y que tú haces palestras, charlas, coaching, entrenas. Cuéntame un poco qué haces tú hoy día en Brasil y tu vida. Olha, eu tive o prazer de visitar o Brasil todo, né? Todos os lugarzinhos, cidadezinhas pequenas, grandes, tudo. Ginásios grandes, pequenininhos, quadras de areia, quadras de cimento em cidades que não tem nem ginásio. Alfredo, me especializei em esporte educativo e esporte cooperativo. Sou apaixonado por isso. Hoje vivo, né, com o projeto de voleibol. Faço muitas palestras e treinamentos em empresas falando do trabalho em equipe, dos desafios que são trabalhar em equipe, né? Que é muito difícil realmente você acertar uma equipe. Não adianta você contratar os melhores, você tem que acertar uma equipe. E uma equipe é feita de detalhes, né? E então, quando uma equipe realmente veste a camisa, e é isso que eu aprendi com essa alegria, com muito trabalho, com muito treinamento, com muita doação, me tornar um campeão, né? Dentro da quadra e fora dela, passar esses ensinamentos. Passei para os meus filhos, primeiramente, onde eu acredito, e depois para os filhos dessas pessoas que torceram por mim, que vivenciaram no dia a dia, né? Que se emocionam até hoje. Nós vamos para o treinamento e eu dou aula para as crianças de 5 anos a quase 70 anos, né? Então, são várias idades. Umas nunca me viram jogar, não sabem nem a minha história direito, mas são apaixonadas por esses valores que eu acredito que são importantes. Então, eu acho que o voleibol hoje ele é muito mais do que simplesmente uma medalha, simplesmente uma equipe, né? Hoje é uma filosofia de trabalho, filosofia de vida. Para nós, é o meu sustento, é da minha família. Então, eu tenho não só o amor pelo voleibol, mas a paixão pelo voleibol, mas aprendi muito com esse esporte, né? Como eu te falei, fui para o Canadá, fui para o Japão, fui para a Espanha, né? Acompanhar os meus filhos ou acompanhar os projetos que me chamaram. Então, tudo isso graças ao voleibol, né? Não conheço o Chile ainda, preciso conhecer o Chile, quem sabe uma equipe no Chile seria de muito gosto treinar uma equipe no Chile, porque tem bons vinhos, boa comida, boas pessoas, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, onde tem a criação de cavalos crioulos, também o Chile tem grandes criadores de cavalo crioulo, né? Então, tudo isso é uma paixão que a gente conhece o Chile, né? Conhece o Chile, e uma pena que o Chile não investe mais no voleibol, precisa investir mais no voleibol, um pouquinho mais no voleibol, e quem sabe a escola brasileira não pode ajudar. Es un gran tema, es un gran tema para muchas horas y días y años de conversación, pero es muy verdad lo que tú dices de eso del trabajo en equipo. Extrapolarlo a una empresa, a un colegio, a cualquier grupo humano es muy importante. Y un poco volviendo a lo que tú decías de este equipo, o en general del juego de Brasil, que es siempre con sonrisa. A mí me impresiona cuando hoy día, gracias a la tecnología, con YouTube, por ejemplo, uno puede ver partidos del equipo de Bernard, el equipo tuyo, un punto, aunque vayan comenzando el partido, es una alegría. Un punto es como, ¿por qué? Cuando antiguamente los jugadores, especialmente los europeos, eran más serios,
un punto ya no importa, pero ustedes cada punto, cada rotación en esa época era una alegría, una fiesta. Y eso, claro, contagia, y como dices tú también en tus palestras, me imagino, en empresas, también eso tiene que contagiar y motivar a ser mejores como grupo, porque muchas veces lo vemos en el fútbol, quizás el fútbol brasileño, que hay muchas estrellas, pero no son un grupo, como que el equipo de Ronaldinho cuando ganó el Mundial, no sé. Pero es tan importante el grupo. Y un poco preguntándote, Paulao, ¿cómo fue el trabajo de ustedes para lograr, primero, juntar varias generaciones con muchos años de diferencia, mentalidad, escuela, y para lograr esta escuela de Brasil, que bueno, que hasta el día de hoy sigue, y ustedes dieron también un inicio a una etapa dorada. Después las mujeres también fueron campeonas olímpicas varias veces. ¿Cómo fue, crees tú, ese trabajo que se hizo para lograr esta unión de equipo, lo que se ve afuera, y esa alegría y el juego? Alfredo, eu digo o seguinte: eu ensinei para os meus filhos fazer o melhor e gostar do que faz, de coração, usar o coração o tempo inteiro. O meu lema de trabalho hoje é fazer as palestras ou fazer um trabalho com 5 anos ou com 70 anos, fazer de coração. Voleibol me deu muita coisa maravilhosa no mundo, na vida. E se eu ensinei para meus filhos, na minha casa, que esses são os valores importantes, né, de vibrar com as suas conquistas, de vibrar com o treinamento, de vibrar com os convites de um time ou de outro, né, de uma grande jogada ou do próprio erro, não dá muito ênfase, muita bola para o erro, né? O erro acontece no dia a dia da vida, né? Então eu ensinei isso para meus filhos, é o que eu acredito. Se eu ensinei para meus filhos, são os valores que eu ensino para os outros filhos também, de pessoas que acreditam em mim. Então você acreditar num professor é muito importante, né? Então eu levo isso como um grande treinamento de vida, onde eu tive com o voleibol, com grandes mestres, professores, alunos, amigos, tantos outros profissionais. Eu passo isso para eles hoje. Então, esse é o meu ensinamento do dia a dia. Eu me especializei no esporte educativo porque eu venho, Alfredo, de uma família muito humilde, muito simples. Não tinha dinheiro para nada, nada, nada. E tudo que eu conquistei com o voleibol, né? Vindo de um professor que me ajudou, né? E eu tenho, então, não obrigação, mas uma paixão desses valores de compartilhar isso. Então, esses valores, para mim, quando você fala de vibrar cada ponto, vibrar cada conquista, é isso que é o voleibol. Porque essa somatória de pequenos detalhes te levam a lugares espetaculares, né? Que foi o nosso caso de uma medalha de ouro em Barcelona, que ninguém esperava, nem nós. Mas foi uma somatória de pequenas coisas, nossas, da comissão técnica, de pessoas que estavam em torno da gente. E isso foi um ensinamento para nós, para a vida. E é isso que eu passo para os outros hoje. Então, os meus projetos nas escolas, meus projetos para a iniciação do voleibol, ele tem esses valores de cuidar das pessoas. Se eles não vão ser atletas, não tem problema, eles vão entender que trabalhar em equipe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque o voleibol você sabe muito bem, acompanha o esporte, o basquete você para, quica a bola, olha para o lado, com todo respeito, o handball você para, futebol você para, o voleibol você não para. Você tem que passar perfeito na mão do levantador, que tem que fazer a jogada perfeita para o atacante. E aí tem que ter cobertura, tem que ter todo o controle, tem que fazer um acerto positivo, porque a tua equipe precisa do teu acerto positivo, da tua melhor ação. Então, a minha melhor ação, a minha melhor jogada vai ter resultado para a equipe. Isso é maravilhoso. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Então, é isso que eu ensino, é isso que eu acredito. E são os valores que me deixam felizes de fazer, né? E aí vem a recompensa, claro. Depois vem o dinheiro. Graças a Deus, o dinheiro é importante, mas ele é a recompensa de um trabalho do coração. Eu acho, é isso que eu acredito. Qué espectacular lo que dices tú. Bueno, uno también lo siente así. Uno ve que las amistades del voleibol siguen hasta el día de hoy. El respeto con tu compañero, el saber jugar en equipo es muy importante. El ponerse al servicio de otros. Y muy verdad lo que dices tú. Uno
ve otros deportes de equipo, claro, pero el voleibol no para, es movimiento, es saber que está al lado tuyo, tú ni lo miras y sabes dónde está parado, es muy, muy potente eso del entrenamiento, como yo digo a veces, es como un reloj que funciona, que está coordinado, que está sincronizado perfectamente. Es lo lindo del voleibol, por eso bueno, yo amo el voleibol y hago esto en el fondo para que la gente, nuestra generación más antigua, nos vean y recuerden a gente como tú, y también los jóvenes que vean que antes de hoy había mucho voleibol, muchísimo, y especialmente en un país como Brasil, que ha sido un referente, ha sido un faro mundial del voleibol. La gente en todas partes puede verlos y recordarlos y sea un homenaje para gente como ustedes que hacen historia. Y en el fondo mi canal pretende hacer historia, un homenaje y también la historia actual también de la gente como tú que sigue haciendo, enseñando y compartiendo esta emoción, esto del corazón que dices tú, que es muy cierto, porque finalmente esto del deporte es corazón, es pasión, es corazón, es amor. Oye, Paulao, cuéntame un poco volviendo al deporte. A gente fala muito de Olimpíada porque é o campeonato, é o campeonato mais importante. Mas, claro, sul-americano, pan-americano, mundiais, Liga Mundiais, Copa do Mundo, todas foram muito importantes, todas tiveram uma história super importante na minha vida, né? Eu tenho o Mundial no Brasil, que foi em 90, com o Maracanazinho lotado, né? Num 3-2 contra a Itália, espetacular até hoje. Sim. A gente revê aquele jogo, né? Com a Itália com bolas rápidas, muito rápidas, inclusive foi aí que a gente começou a aprimorar nossas bolas centrais, mas competições super importantes, pan-americanos, então, que participei, foram muito legais. Então, eu tenho muita gratidão por todas essas experiências que tive, né? Competições, uma simples competição como o sul-americano, quando você joga com equipes não tão fortes, mas as equipes que jogam contra você ficam felizes porque estão jogando contra um Brasil campeão olímpico. Sim, né? sim. Isso é muito legal, e a gente falava sobre isso, esse respeito que a gente tinha com equipes que estavam ali olhando para você. Falei, cara, não dá nem para jogar, a gente está torcendo para os caras, né? Então, muito bacana isso tudo. Por isso que eu falo, eu acho que o voleibol me ensinou esse respeito por tudo, né? Por conhecer o mundo, por conhecer grandes pessoas, fiz grandes amigos no voleibol. Até hoje, agora com as redes sociais, então ficou bem mais fácil de você comunicar e conversar com o mundo inteiro, né? Muito legal mesmo. A gente encontrou um tempo atrás o pessoal de Cuba e falando com Oswaldo Mani, com o Diago, com o Mireia, com todas as pessoas que a gente via sempre em Olimpíadas, conversava, brigava com eles, inclusive, e hoje dá gargalhada aí, né, das histórias todas. Então, eu acho que o voleibol me deu essa condição aí de passar por tantas competições importantes, aprender tanto, né, conhecer tantos lugares lindos, maravilhosos, que a gente leva para a vida aí, para compartilhar agora com os mais novos e nos projetos. Quería comentarte que mi padre también jugó voleibol y fue entrenador y me formó a mí, mi hermano, mucha gente. Y él siempre decía, por eso me recordé, siempre decía, cuando jueguen con un equipo más débil, jueguen y gánenle muy, muy fuerte, jueguen mejor que nunca. Y él decía, porque aprendan de Brasil. Los brasileros, cuando juegan con equipos débiles, los revientan, los matan. Eso es respeto, decía. Apréndanle a los brasileros. Y por eso me acordé de lo que tú dijiste, del respeto del rival. No porque el equipo sea débil voy a jugar relajado, no, tengo que jugarle mejor, por respeto al rival y para que ellos vean también que, bueno, que uno está jugando en serio. Así que me acordé de eso que tú dijiste recién, de la enseñanza también de nuestros entrenadores, que decían que es tan importante el respeto para el rival, es muy importante. Uma das perguntas que mais me fazem, como era jogar contra Cuba, contra Itália, contra Argentina, que brigavam, sempre tinha briga. E eu falava para eles, a briga ficava na quadra, porque em Cuba, a gente ia jogar em Cuba, e mesmo com a rivalidade de Cuba, eles nos recebiam muito bem.
muito bem. Sí. Thiago, Despain, todos. Então, tinha um carinho muito grande por todos fora da quadra, né? A mesma coisa com os italianos, com os argentinos, muito mais, inclusive. Tinha muitas brigas, mas também fora da quadra, conversávamos muito. E isso a gente aprende. A gente aprende que ali dentro é o teu país, ali dentro é o seu trabalho, a sua dedicação de muitos anos, né, para aquela competição. Mas fora dela, todo mundo trabalha para isso. Então, acho que o respeito começa nisso. Então, eu digo, o voleibol, ele é uma... Você falou no início que o futebol no Brasil... o futebol é uma religião no Brasil, realmente. Mas o esporte mais importante é o voleibol. Es verdad. Uno va a Brasil y ve canchas de voleibol en todos lados, en la playa, en los colegios. Yo tuve la suerte de jugar en Brasil y es una locura, incluso cuando uno va a jugar, por ejemplo, a ciudades más pequeñas, los gimnasios llenos, y el voleibol la gente vibra, grita y apasionado. Bueno, es algo y que se nota después en los grandes equipos como el tuyo, el equipo de las mujeres también, que también han logrado muchísimas cosas. Es realmente impresionante. Por eso yo tengo la alegría y la suerte de conversar contigo y con grandes otros jugadores de voleibol de Brasil, hombres y mujeres, un poco para transmitir y compartir este amor por el voleibol, esta pasión que es única y que nos une. Pese que hay distintos idiomas, hablamos el mismo idioma. Hablamos el idioma del voleibol, la técnica, el bloqueo, el remache, aunque se diga de forma distinta, remache, ataque, pero hay un idioma en común y eso a mí me encanta y estoy tan contento de conversar contigo, que también gracias a la tecnología podemos hacerlo, como tú muy bien decías recién, hablar con gente en Cuba, en Rusia, en Japón, Italia. Hoy día es algo fantástico y yo pienso que también es muy importante para promocionar más nuestro deporte, para que más gente lo conozca, más gente se motive, más gente teniendo a las estrellas antiguas muy presentes, podamos también ayudar a que el voleibol crezca. Porque, por ejemplo, mucha gente en el básquetbol, uno habla de Michael Jordan, de Magic Johnson, la gente lo conoce, pero si uno dice Bernard, en Chile quizá la gente no sabe, o Sabine, o Despaine, entonces es un trabajo que yo y mucha gente estamos tratando de hacer para honrar, recordar y motivar que el voleibol sea más famoso, que haya más voleibol y que sea el deporte finalmente más importante del mundo. Ese es un poco el sueño de todos nosotros. Oye... É verdade, Alfredo. Mas o que você faz hoje, difundindo essa história do voleibol, colocando as fotos, imagens, convidando para fazer essas reportagens, né? Isso é muito legal, isso é bacana, isso mostra a história do voleibol, mostra a história de cada atleta, não só de cada atleta, mas de seus países, né? Uhum. E a gente nota realmente que não tem receita de bolo, né? Não existe uma receita única para cada um. Tá? Cada um usa realmente essa energia, essa motivação, essa força da família, dos amigos, de todo mundo, para buscar algo melhor, buscar algo maior, né? E a nossa ferramenta hoje é o voleibol. Então, o voleibol, hoje ele é realmente maravilhoso, né? Eu digo o seguinte, eu vivo hoje 24 horas pensando e falando do voleibol. Y me gusta mucho. Fantástico. Mi sueño es hacer lo mismo, ese es mi sueño. Ojalá, bueno, se dé. Oye, Paulao, mira, quería agradecer tu tiempo. Yo sé que tú tienes una vida de voleibol muy intensa, muy ocupada. Quiero darte las gracias enormes de conversar conmigo y a través de mi canal con mucha gente en el mundo, gracias a Dios. Quiero mandarte un saludo enorme desde Chile, desearte mucha salud a ti y a tu familia, porque sabemos que la pandemia sigue, está muy complicado. Y nada, mandarte un gran abrazo, desearte lo mejor, que sigamos en contacto, porque esto de la tecnología permite que sigamos hablando y sigamos comunicándonos. Y quiero, bueno, agradecer tu tiempo enorme y darte las gracias porque tú eres alguien, no cualquiera, el campeón olímpico, y en el voleibol ser campeón olímpico es ser campeón olímpico, es maravilloso, así que te doy las gracias, Paulao, te mando un gran abrazo, que estemos en contacto y nada, que el voleibol siga, el amor siga por el voleibol, y nada, lo mejor para ti. Alfredo, quando você vier ao Brasil com a família,
ou vier a Florianópolis, seria um prazer fazer um churrasco, fazer um peixe assado aqui para você. Fantástico. Claro que temos bons vinhos, mas não tão bons quanto os chilenos. Mas aí depois eu retribuo a sua visita aqui, ou a gente vai visitar o Chile, tomar um bom vinho, comer uma boa comida e conversar com bons amigos aí também. Fantástico. E tenho certeza que a gente vai aproveitar a tecnologia e vai nos visitar com certeza. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo aí com vocês. Tchau, tchau, Paulão. Valeu.